Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo possa inundar sua casa, seu lar, sua vida. E que no seu trabalho você venha a ser uma pessoa próspera, uma pessoa inteligente, uma pessoa proativa. É chegado o reino de Deus sobre as nossas vidas. É chegado o reino de Deus sobre o nosso lar. É chegado o reino de Deus dentro do nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa faculdade, em tudo que nós colocamos as mãos. Porque o reino de Deus, ele é semelhante àquilo que a gente ouve e guarda no coração e faz dele como a nossa justiça. O Senhor Jesus Cristo, ele proferiu umas palavras de uma parábola de um semeador. E nessa parábola do semeador, ele nos traz o conhecimento, a sabedoria, a inteligência. E ele traz também uma exortação. Porque nessa palavra do semeador, a palavra de Deus, quando ela foi semeada, em Mateus capítulo 3 está essa palavra. O 13, Mateus capítulo 13, no verso do 3 em diante. E no verso 14 e 15 nós temos o discurso de Jesus sobre a profecia de Isaías, que pelas quais essa palavra foi direcionada. A palavra que Jesus ele fala do semeador é a palavra que da semente que caiu em boa terra, da semente que caiu entre os espinhos, da semente que caiu em pedregais e da semente que caiu simplesmente na beira do caminho quando ele caminhava e vieram as aves e comeram aquela semente, porque ela não tinha como raiz, não tinha o lugar para ela ser produzida. Então ela estava fácil e as aves dos céus vieram e comeram. Mas quando Jesus ele nos traz a descrição, a distinção dessa palavra, ela nos retrata algo bem simples, bem poderoso. Que todas essas instâncias das aves dos céus, dos espinhos e sobre a semente que caiu em pedregais, que vieram o sol e queimou porque ela não tinha raiz, ela retrata simplesmente dos espíritos imundos que vêm e traz os seus problemas, coloca em prisões, coloca em provações e as pessoas são arrebatadas da presença de Deus. Simplesmente porque Isaías ele descreveu uma palavra simples, porque Jesus ele falou exatamente o que Isaías ele estava falando sobre essa palavra. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, no verso 14: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo o vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Jesus ele traz a exortação. Quando as palavras de Deus ela chega para a pessoa, nós temos aí a apostasia. Nós temos aquela palavra que é pregada sobre a palavra da semente que caiu entre os espinhos. Nós vemos aí uma apostasia. A pessoa chega, fica na igreja, ouve a palavra, recebe a mensagem da cruz, recebe o poder do Espírito Santo e de repente, puf, afasta. Nós temos uma apostata aí, nós temos uma apostasia. E vai falar mal do reino de Deus, vai falar mal do evangelho de Deus, porque sim, todas as vezes que nós falamos mal de um pastor, nós estamos falando mal da palavra de Deus. Todas as vezes que nós estamos falando mal daquele que prega o evangelho de Jesus, nós estamos falando mal do reino de Deus. Todas aquelas vezes que nós estamos julgando a palavra de Deus pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso próprio desejo, nós estamos contra o reino de Deus, nós somos opositores. Então, nós deixamos de ser filhos de Deus para ser filhos do inimigo de nossas almas, que é o diabo. Jesus Cristo, ele traz essa exortação nas palavras de Isaías, que ele diz: o povo está endurecido o seu coração. Eles veem com seus olhos, ouvem com seus ouvidos e recebem essa palavra no seu coração, mas ele está endurecido, ele não é recebido essa palavra. Aí nós temos o que? As pessoas ouvem essa palavra, não é para mim não. As pessoas ouvem e acabam, não, dura esse discurso, para mim não serve não. O meu vizinho, ele não recebe essa palavra, ele não tem essa palavra e é muito mais próspero do que eu. Sim, com certeza pode ser. Porque na verdade nós não devemos ficar fascinado com o que o outro tem.
Porque na verdade a maior vaidade e que o homem possa ter é o desejo dos seus próprios olhos. E uma das promessas que tem Satanás conciliado o coração dessas pessoas é a falsa prosperidade. O que é falsa prosperidade? Tudo aquilo que você tem aquisição e que você está em débito. Tudo aquilo que você que tem aquisição e o seu nome foi parar no SPC. Tudo aquilo que você tem aquisição e você não consegue pagar porque a maldade do seu coração ela está endurecida. E quando você tem a prosperidade do céu, é tudo aquilo que Deus faz você sanar todas as dívidas, você consegue pagar. Você consegue obter e consegue sanar, porque você se torna uma pessoa justa e honesta como o vosso Deus é honesto. Jesus, em a sua palavra, ele descreve sobre essa palavra do semeador. Ele trata essa palavra como assim, Mateus capítulo 5, verso 48, sede perfeito como o vosso Deus. Perfeito como o vosso Deus. Quando você recebe essa palavra do semeador, você vai se ficar preocupado não com prosperidade terrena. Mateus capítulo 4, verso 6, Lucas capítulo 4, verso 6, descreve assim: tudo me foi entregue, disse o diabo, tudo me foi entregue, dou a quem quero e dou a quem quiser. Quando ele tentava Jesus, ele deixou essa deixa. Então nós sabemos que toda vaidade, que nós possamos ter a cobiça dos nossos olhos, um bom carro, quem não pode ter um bom carro, né? Uma boa casa, um bom carro, uma boa conta bancária e ter boas roupas, isso parece uma coisa simples, mas para muitos não é. São vaidades quando a gente coloca o nosso desejo, o nosso coração naquilo para evidenciar para alguém, para ter um ok de alguém, para ter uma evidência para mostrar para alguém, para mostrar que você tem, que você pode, que você é o cara. Mas isso é vaidade. E isso não é prosperidade. Longe de estar isso de ser prosperidade. E muitos pastores renomados têm pregado sobre a corrente da prosperidade, onde o Senhor ele pode te prosperar. Sim, o Senhor vai te prosperar se você for fiel e honesto ao Senhor. Se você for fiel, o Senhor vai prosperar, mas qual é o fim, qual é o desejo, qual é a vontade, qual é o objetivo que o Senhor vai te dar R$1 milhão? Para quê? Para que você possa fazer o quê? Colocar seu coração e ele afastar do Senhor? Para quê? Qual é o objetivo? Então, tudo que o Senhor deu, ele deu com objetivo. Ele deu riquezas a Abraão. Ele deu riquezas para que ele pudesse ter o seu objetivo e ele teve. Ele deu sabedoria e riquezas para José lá do Egito. Quando a gente lê a história de José, a gente vê que ele passou pela moenda, ele foi forjado com seus problemas mais críticos e ele não negou, mesmo sendo tentado, ele sendo taxado pela mulher de Potifar, mesmo quando a gente é colocado em evidência, quando Satanás coloca o nosso caráter em evidência. Como está sendo o seu caráter? Satanás colocou você em prisão para quê? E por quê? E por que você está cedendo? Você já cedeu às tentações de Satanás? Será que o assédio está sendo maior para você e melhor para você do que a perseverança na fé? Pensa nisso. Quando na década de 90 para trás, nós entendemos que a busca incessante e recorrente pelo conhecer e ter o poder de Deus era muito mais evidente. Conhecer e ter o poder do Espírito Santo era muito mais evidente. Era você ser cheio do Espírito Santo para você orar para o seu próximo, para que ele pudesse ser curado, para que o paralítico pudesse se levantar, para que aquele que estava acamado pudesse se resolver sua vida, para aquele que tivesse com empreendimento pudesse sair do vermelho. Então Deus era com aquelas pessoas que buscavam o reino de Deus. Mas hoje, na década de 2000, vem se pregando um evangelho onde as pessoas querem ter e não ser. Elas querem ter todo o louvor das pessoas. Vou falar abertamente, o louvor das pessoas.
Não é só evidência, ela quer ser ovacionada pelas pessoas. Pô, você é o cara, pô, beleza. Nossa, aquele ali, ó, ó, que legal. Mas para quê? Qual é o objetivo disso tudo? Essa palavra, ela nos retrata o seguinte: não deixe Satanás endurecer seu coração. Não deixe Satanás roubar a promessa. Não deixe Satanás roubar a essência. Não deixe Satanás tirar aquilo. Não negocie a sua oração com Deus. Não negocie a sua fala com Deus. Não negocie a sua conversa com Deus. Não negocie a sua salvação por vaidade, simplesmente por promessas vazias e falsas. Não negocie a vida dos seus familiares. Não negocie a promessa do Espírito Santo na vida dos seus familiares. Porque sim, olha só, uma pequena brasa, ela incendeia um parque florestal inteiro. Uma pequena brasa, ela incendeia uma fornalha inteira. Seja você essa brasa em meio às águas. Seja você essa brasa diante de tantas labaredas que o vento leva e carrega. Mas seja você a brasa que o fogo nunca se apaga. Quando a palavra de Deus ela entra dentro de você, a chama do Espírito Santo, ela jamais cessa dentro de você. Quando você busca a Deus, você tem orado? 1 hora, meia hora, de joelhos? Como está a sua vida espiritual com Deus? A Bíblia fala que aquele que recebe a palavra da promessa, ele não é enganado pelo espírito imundo, ele não é enganado por faltas pregações, por faltas falas, ele não é enganado, sabe por quê? Porque se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida que busca o Senhor na palavra e no conhecimento, olha só o que a palavra de Deus ela fala em Êxodo 11, Êxodo 31, verso 1 e 3. Ela fala que o Espírito de Deus encontrou Bezalael, um nome difícil, né? Mas uma pessoa anônima como eu e você. Êxodo 31, verso 1, ele disse para Moisés: Ô Moisés, falou o Senhor e disse a Moisés: Eis que tenho chamado por nome Bezalael, e o enchi do Espírito de Deus, verso 3, de sabedoria e de entendimento e de ciência. Você é cheio do Espírito Santo? Você tem se preocupado em se encher de Deus? Ou você tem se consternado também com o pecado do outro? Indo para as redes sociais e falando: é isso mesmo, ele é um pecador, ele é isso mesmo, colocando em evidência o pecado dos outros? Ou você é aquele que posta o pecado das outras pessoas? Apostasia é um mal que não tem perdão. Aquela semente que parou na beira do caminho e foi sufocada pelos espinhos, que caiu em espinhos e foi sufocada, são aquelas pessoas que recebem a palavra, conhecem o Evangelho de Deus. O que mais tem nas redes sociais é: eu sou um ex-pastor, eis que eu sou um ex-crente, eu sou um ex-evangélico, eu sou um ex-isso, um ex-etc, etc. Não existe ex-crente. Existe aquele que ouviu a palavra e não recebeu porque está endurecido o seu coração. E são essas pessoas que estão tramitando o caminho do anticristo. São através da apostasia que o anticristo vai chegar. Porque são essas pessoas que vai falar que quando houver o arrebatamento, vai dizer que as pessoas foram direcionadas por ETs, por OVNIs. São essas pessoas que muitos vão se arrepender amargamente e alguns vão até buscar logo mais na segunda vinda com dureza e vão dizer: foi Jesus que veio, buscou a sua igreja e eu fiquei. Que não seja você assim. Eu quero trazer para você essa palavra para você pensar, analisar. O Senhor Jesus te ama. Você já sentiu a presença do Espírito Santo hoje? Você já sentiu a promessa do Espírito de Deus na sua vida hoje? Você já sentiu o Senhor Jesus te chamar: vem, que está cansado, que está oprimido, vem.
Volte a adorar. Volte a glorificar da glória. Para de murmurar. Para de falar mal do pecado dos outros. Não dê likes. Não dê consentimento seu pro pecado de alguém, porque alguém está postando, está mostrando. Mas pega como exemplo aquela pessoa e ore por ela. Se for direcionado o nome dela, fala: Jesus. Talvez ele pecou porque faltou conhecimento, faltou a sabedoria, faltou o teu espírito, faltou a ciência do teu espírito. Que o Senhor encontrou aquele homem chamado Bezaleel lá no passado. Bezaleel era um homem como eu e você, querido. Vou falar um pouco da história de Bezaleel para você. Bezaleel foi o homem que criou a Arca da Aliança. Foi o homem que criou a tenda do tabernáculo. Bezaleel foi o homem que desenhou as roupas dos sacerdotes. Bezaleel foi a pessoa, o líder, que direcionou aquelas mulheres como costurar, como tingir as roupas das pessoas que iam ser sacerdotes, como tingir em azul, em vermelho, em púrpura, em roxo, as roupas as tendas dos tabernáculos. São ele que fez o croquis, foi ele que fez a planta, foi ele que fez o projeto do tabernáculo junto com Moisés. Moisés foi falando para ele foi desenhando. Sabe o que é isso? Ele teve a arte da engenharia, da arquitetura naquela época, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Moisés, ele foi falando para ele, olha, estava assim, mas Bezaleel tratou exatamente de fazer os detalhes que Moisés viu lá no reino de Deus. Moisés, quando ele foi arrebatado, ele trouxe detalhes do tabernáculo de Deus. Isso não tem preço. Olhar para esses homens anônimos é olhar para você. Você já pediu perdão para Deus pelos seus pecados? O Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus, ele quer te perdoar, ensinar você a liberar perdão. Não importa quem te magoou, deixa para trás. Se o seu empreendimento não deu certo, não importa, volta a adorar, que o Senhor Jesus vai te direcionar pelo caminho. O Senhor Jesus te ama. E se você está até aqui, é porque o Senhor Jesus, ele quer mudar a sua história. Então é chegado ao reino de Deus. E bem-vindo ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é isso. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E contra as cadeias e as cadências de Satanás. Nossa briga não é contra as pessoas, mas sim contra o reino das trevas, contra o reino deste mundo. E nós dizemos não às vaidades, os desejos, os prazeres, mas nós dizemos sim. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Seja cheio do Espírito Santo.